Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, mais um dia lindo, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós gostaríamos, então, de dar sequência aos minutos devocionais com o Salmo de número 2, que ele faz uma pergunta que talvez você já tenha feito. A pergunta é a seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Talvez você já tenha feito essa pergunta, porque de fato nos chama a atenção ver as pessoas do mundo se voltando contra Deus. Por que as pessoas se voltam contra Deus? Por que as pessoas se voltam contra aquele que é bom, que tudo o que fez é maravilhoso, que é misericordioso, que é gracioso, que na cruz do Calvário mostrou o seu amor? Realmente é uma pergunta e não queira a resposta. É uma pergunta que nos faz pensar na irracionalidade das atitudes do mundo, mas que a resposta é o fato de que o mundo é pecador. É a única coisa. Não procure mais nada. A verdade é que realmente o mundo se volta de forma irracional contra Deus, porque Deus é tão maravilhoso. E eu gostaria de perguntar a você, e você, como tem tratado Deus? Porque é irracional ver o mundo se voltar contra o Senhor. Mas e você? Tem tratado Deus, que é tão bom, tão misericordioso, tão gracioso, tão santo, justo, verdadeiro? Você tem tratado Deus bem ou você tem tratado Deus mal? Como você tem tratado ao Senhor no seu dia a dia, no seu trabalho, na forma de você viver, de se relacionar? Você tem bendizido, glorificado, engrandecido, mostrado um coração grato ao Senhor no seu dia a dia? Isso é importante, porque Deus merece isso de todos nós. Mas essa pergunta nos leva também a refletir a forma como o mundo nos trata. Porque da mesma forma como o mundo trata Deus mal, e não tem uma resposta. Eu sei que muitas vezes a gente fica perplexo e gostaria de ter uma resposta, mas não tem. E Jesus disse que da mesma forma tratariam a nós. Ele disse assim em João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, observe que a igreja, por se identificar com o Senhor, com Jesus, que foi perseguido, porque esse salmo, o salmo número 2, se cumpre exatamente na pessoa de Cristo, quando na cruz do Calvário fora odiado, mas só fez o bem. Você fica perplexo em ver pessoas quererem fazer o mal para você? Eu também fico. Não faz qualquer sentido ver pessoas tentando prejudicar-nos quando a gente não fez nenhum mal para elas. Mas olha só para Jesus. Jesus foi para a cruz do Calvário, gritaram: crucifica-o, crucifica-o, quando na verdade ele multiplicou pães, curou os doentes, mostrou seu amor e sua misericórdia para com pecadores, ensinou a palavra de Deus com fidelidade, ele só fez coisas boas. É por isso que a pergunta realmente nos leva à questão da irracionalidade dos homens em sua vida contrária ao Senhor, sem sentido algum. Mas, quando você se sentir prejudicado no trabalho, prejudicado na sociedade, talvez até se começarmos a sofrer perseguição por parte do mundo, nosso país, de uma forma mais incisiva, até mesmo mais direta, mais objetiva, lembre-se, Jesus disse que se perseguiram a ele, perseguirão a nós. Então o que nós temos que fazer é simplesmente confiar naquele que prometeu cuidar de nós. Se você passa por dias maus, não queira apenas respostas, porque não tem. Não faz sentido os homens fazerem mal ao próprio Deus. Não vai esperar que faça sentido as pessoas fazerem mal a você. Apenas olhe para o Senhor e confie. O que nos diz Hebreus capítulo 13, versículo 5? Ele diz: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei,
nunca jamais te abandonarei. O que nos conforta não são respostas que justifiquem a maldade que as pessoas possam fazer a nós. O que nos conforta são as promessas do Senhor, que são fiéis e verdadeiras, e Ele prometeu nos guardar. É claro que não vai esperando que nenhuma coisa ruim aconteça, porque os mártires, os apóstolos, os profetas, eles morreram por Jesus. Só que eles morreram com alegria, porque eles sabiam que ali eles estariam glorificando a Deus, eles estariam engrandecendo o Senhor, eles estariam cumprindo a palavra de Deus e mostrando que nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Portanto, se em algum momento da vida você perceber que pessoas não gostam e querem te prejudicar em qualquer lugar, lembre-se, a pergunta do salmista é a mesma sua. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O que Deus fez? Só coisas boas. Então, não vá esperando também coisas boas, porque não há uma resposta razoável para isso. O fato é que Deus nos ama, isso é que importa, e que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras e se cumprirão em nós. E Ele nos guardará. E, por fim, se a morte tiver que chegar, com Ele reinaremos. Essa é a nossa esperança e esse é o nosso conforto, é que o Senhor é quem nos guarda. Vamos orar ao Senhor e rogar as suas bênçãos para este dia. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor nos ama e tudo que o Senhor faz é muito bom. Perdoe-nos por muitas vezes não mostrarmos um coração tão grato como deveríamos ter. Ajuda-nos a ter um coração grato. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos identifica contigo, de forma que se perseguiram ao Senhor, perseguirão a nós, porque isso também é glória para nós, de modo que somos, Senhor Deus, felizes em sofrer afrontas tantas vezes pelo simples fato de pertencer a Ti. Ajude-nos a ser fortes, para que, ó Deus, busquemos ajuda no Senhor, lutemos pelo Senhor e para que, ó Deus, fiquemos felizes em glorificar o Teu nome também nesses momentos difíceis. Abençoa o Teu povo, abençoa este dia e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas durante todo este dia. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã.